Genius makes its own rules, and Dylan is a genius, a singing conscience and moral referee, as well as a preacher. He's also a very embarrassed young man now because... Como muitos do folk dos anos 60, Bob Dylan abraçou a causa dos direitos civis com canções que enfatizavam o sofrimento de minorias e as agressões, tanto do Estado quanto da elite preconceituosa dos Estados Unidos. Artisticamente, muitos tiveram êxito e sucesso, mas poucos da sua geração receberam esses calorosos elogios como ouvimos há pouco aí, em que o apresentador Steve Allen menciona uma frase do renomado crítico de jazz Ralph Gleason que diz: "Um gênio faz suas próprias regras e Dylan é um gênio, uma consciência cantante, um árbitro moral e também um pregador." Qual terá sido o pulo do gato do Bob Dylan para atrair tanta atenção nas letras com temática social? E como ele conseguiu transcender a própria ideia de música de protesto, baseadas em fatos reais, para uma poesia atemporal? Hoje, no podcast Dylanesco. Saudações dylanescas! Seja bem-vindo ao primeiro episódio de 2025 do podcast Dylanesco. Eu continuo sendo Pedro Couto, este ser que escreve sobre o Bob Dylan desde 2010 e desde 2024 resolveu passar os devaneios obsessivos ali para o universo dos sons. Hoje eu quero falar sobre as canções de protesto de Bob Dylan, comentando um pouco as suas origens e dissecando dois exemplos que mostram a maestria como ele usava um caso específico para refletir sobre um tema maior. Vamos lá? You've gotta join that one big union. You've gotta join it by yourself. Acho que vale começar falando rapidamente da música de protesto em si. Se a gente definir esse estilo como canções que criticam um determinado contexto social e os seus poderes, a música de protesto faz parte da cultura geral há muitos e muitos séculos. É o caso dos trovadores e menestréis, por exemplo, que durante a Idade Média faziam canções como crônicas do seu tempo, tendo também uma vertente crítica, seja aos reis, aos senhores feudais e às regras sociais da sua época. Como o folk é um estilo popular, passado de maneira orgânica entre as gerações, não deixa de ser uma das fontes longínquas, né? Mas vamos pular um pouquinho o tempo para ir direto para o século XX. Dentro do contexto do folk dos Estados Unidos, o ídolo do Bob Dylan, Woody Guthrie, que acabamos de ouvir um trechinho aí, é tido como um dos grandes nomes da canção de protesto dos anos 40 e 50. Nessa época, um dos temas recorrentes era de críticas à forma de industrialização dos Estados Unidos. Então ele fazia canções que defendiam a união dos trabalhadores para lutar pelos seus direitos, incentivando, por exemplo, a criação e a consolidação de sindicatos. O Woody também fez canções sobre os direitos civis dos negros, e há também uma canção chamada Union Made, em que ele escreve se voltando para as mulheres, incentivando que elas também se sindicalizem. Ao lado do Woody, haviam diversos outros, né, como Cisco Houston e, obviamente, o Pete Seeger, que chegou a ser colocado numa lista para ser boicotado pelas emissoras de TV por seu pensamento mais social e progressista. O Pete Seeger até compôs algumas músicas emblemáticas, assim, mas o seu maior trunfo nesse período era destacar músicas da cultura popular, tocadas sem uma necessidade comercial por grupos de diversos estilos e espalhados por todo o país. A ideia era enaltecer a cultura que existia naturalmente naqueles encontros corriqueiros entre as pessoas, e não a cultura que era produzida para comercialização, seja na rádio ou TV. E também nesse contexto de registrar e divulgar a cultura que se expressava do povo americano, é importante destacar o trabalho do musicólogo Alan Lomax, que fez um levantamento extraordinário de gravar e catalogar muitas e muitas músicas que serviram como base para os garimpos dos músicos folk dos anos 60. O folk, na sua concepção original, né, que é enaltecer essas canções antigas. Muitos puristas até não viam os novos compositores, como o próprio Dylan, como uma linhagem do folk. Era bonito, era relevante, mas não achava que fazia parte desse movimento. E aí eu acho que
Até a negação do Dylan em ser chamado de folk, né, de ser um cantor folk, tem a ver um pouco com isso, que é um certo respeito extremo ao legado popular. Assim. Ele, mesmo que ele beba da fonte, ele reconhece que o que ele faz, essa nova música que ele faz, é um caminho diferente, né, não tem a ver com essa tradição. E eu tenho alguns livros do Alan Lomax com essa catalogação e, assim, é um negócio incrível. É dezenas e dezenas de músicas divididas em várias temáticas, sabe? Cantos religiosos negros, canções negras de Bahamas, canções de soldados e marinheiros e lenhadores, mineiros, escravos e diversos outros trabalhadores ali. E aí é possível perceber que existem canções de muitos tópicos e muitos povos e muitos deles fazendo uma espécie de crônica do seu tempo, seja através de histórias reais ou de fábulas ali, né, invenções. E também algumas delas fazendo críticas e, naturalmente, protestos. E parte dessas críticas e protestos eram até de forma velada, tipo a nossa capoeira que se fingia de dança para camuflar um exercício de luta. O blues, por exemplo, usava de tensões entre marido e mulher ou entre amigos como um cenário para camuflar a tensão com o patrão. Dentre as frentes de luta do folk, a igualdade racial era uma bandeira muito importante, principalmente em um país que rachou ao meio com uma guerra civil, né? E apesar da gente sempre citar o Uri Guthrie e o Pete Seeger, ambos brancos, é importante também enfatizar os movimentos negros que também espalhavam as suas mensagens com o que a gente diria hoje de terem mais lugar de fala. E aí dá para citar o Freedom Singers, ou Cantores da Liberdade, que acabamos de ouvir um trechinho aí, que eles cantando We Shall Not Be Moved, ou Não Seremos Movidos, Não Nos Moveremos. Eles juntavam o estilo de canto da Igreja Batista com mensagens fortes a favor dos direitos civis. Eles eram um grupo muito atrelado ao SNCC, ou SNCC, que foi um comitê de coordenação de estudantes não violentos. A Suzy Rotolo, namorada do Bob Dylan nos primeiros anos de Nova York, começou a trabalhar em uma outra entidade com uma conexão muito próxima ao SNCC, que era o CORE, que era a sigla para Congresso de Igualdade Racial. A Suzy seria uma forte influência em dar mais fontes de inspiração ao Dylan, tanto com literatura, artes plásticas e teatro, quanto na importância de um posicionamento engajado a respeito da vida, principalmente nesse momento turbulento dos Estados Unidos. E aqui, um devaneio e parênteses importante. O Bob Dylan fez suas canções e deu sua visão, mas nunca se posicionou como uma bandeira ideológica única ali. Quase sempre preferiu um caminho independente, seja na arte, seja nessas reflexões. Os seus valores morais e éticos eram muito claros, né? E ele fez duras críticas, mas nunca abraçou um movimento ou uma linha ideológica específica. E isso fez dele um alvo de muitos artistas bem mais enfáticos no engajamento, né? O próprio distanciamento dele ao folk tem um pouco com isso, assim, de não querer ser moldado pelo outro. Ou seja, acho que isso define não sua visão política apenas, mas sua visão como artista, que é como ele se enxerga em primeiro lugar, talvez. No próprio movimento folk, ele abraçou a tradição e os cânticos dessa cultura popular, mas se permitiu trilhar um caminho próprio e experimentar novas combinações, como utilizar sua poesia tida como folk, mais influenciada pela literatura beat, junto com uma roupagem rock, elétrica e enérgica ali, né? Então eu imagino que pro Dylan ele colocasse no mesmo hall de raízes da cultura o rock do Chuck Berry, o country do Johnny Cash e todas as músicas que aprendeu no seu início folk aí, dessas canções tradicionais. Acho que para ele, todas elas, cada uma à sua maneira ali, exploravam o âmago do sentimento humano, né? Tocavam o cerne ali. Então eu acho que essa forma, que pode ser vista como menos engajada do Dylan, também pode ser vista como uma maneira fortemente empática, a ponto de se permitir olhar a um fato
por várias outras visões diferentes. Isso, com certeza, contribuiu para que o Dylan conseguisse contar uma história de uma forma tão empática que ele chegasse no ponto central, não necessariamente dos fatos e de uma análise muito crítica ali, mas ao sentimento, em como aquilo ressoa em um ser humano sensível ao mundo à sua volta. E aí existem várias músicas de protesto que o Bob Dylan compôs, né? Principalmente na primeira metade dos anos 60. Para citar algumas, né? Tem o Soco, que é contra a guerra, que é o Masters of War. Tem a sarcástica Talking John Birch Society. Tem The Death of Emmett Till, que é sobre o assassinato de um negro morto por namorar uma mulher branca. E aí ele teve a cabeça decepada e jogada no rio. E ainda dentro da música de protesto, também podemos colocar algumas que trazem uma visão mais macro da coisa. Não mencionando um caso específico, né? Que é o caso de The Times Are Change, A Hard Rain's Gonna Fall, With God on Your Side, e entre outras ali, né? Mas aqui eu queria destrinchar duas de uma vertente da música de protesto, que são as topical songs, ou canções atuais, né? Que usam uma notícia ou um tema do momento como assunto. Essas duas aqui eu acho que são ótimos exemplos de como Dylan pega um fato específico e consegue transcender na abordagem para algo mais atemporal e que sobrevive para além da história em si. As duas são do mesmo disco, The Times They Are Changing, lançada no começo de 64 e sendo o disco seguinte ao The Freewheeling Bob Dylan, de 63, e que tornou Bob Dylan famoso como intérprete das canções como Blowing the Wind, que já circulavam nas vozes de outros músicos ali, né? A primeira música que eu quero falar é Only a Pawn in Their Game. E aí vamos começar com um fato aqui. Medgar Evers foi um ativista dos direitos civis nos Estados Unidos nos anos 60. E aí, dentre as suas lutas, estava o direito ao voto para o negro americano, que não votava naquela época. Em 12 de junho de 63, ele foi assassinado por um homem branco e membro da Ku Klux Klan com um tiro pelas costas enquanto chegava em casa. E aí ele morreu pouco tempo mais tarde e poucas horas antes do presidente John Kennedy fazer um discurso em rede nacional apoiando justamente a política de direitos civis. Na época, ele foi enterrado como herói, com luto nacional, e teve uma cerimônia com honras militares, né? E o seu legado é imenso e teve influência até na vitória do Barack Obama como o primeiro presidente negro 45 anos depois, né? Sobre essa música aqui, o Phil Ochs, outro cantor contemporâneo a Bob Dylan, escreveu Too Many Martyrs, ou Mártires Demais, em tradução livre, nessa época, né? A música faz uma espécie de biografia de Medgar até o momento do assassinato, concluindo que o país ganhou um assassino, mas perdeu um homem. E no refrão, uma súplica ao fim do ódio e agressões a mártires como o Medgar. Vamos ouvir um trechinho aqui. Too many martyrs and too many died. Too many lies, too many empty words were said. Too many times for too many angry men. Oh, let it never be again. É uma música boa e que toca de maneira bem interessante a história para uma mensagem clara. Chega de violência. Aí, já o Bob Dylan trata o fato de uma forma diferente e curiosa na música Only a Pawn in Their Game, ou apenas um peão no jogo deles. A estrofe que abre já estabelece uma abordagem intrigante. A bullet from the back of a bush took Medgar Evers' blood. A finger fired the trigger to his name. A handle hit out in the dark. A hand set the spark. Two eyes took the aim. Behind a man's brain. But he can't be blamed. He's only a pawn in their game. Traduzindo aqui,
Uma bala vinda de trás de um arbusto levou o sangue de Medgar Evers. Um dedo disparou o gatilho em seu nome. Um cabo escondido no escuro, uma mão preparou a faísca. 2 olhos fizeram a mira atrás do cérebro de um homem. Mas ele não pode ser culpado. Ele é apenas um peão no jogo deles. Então, já de início, ele estabelece que o tiro dado na emboscada foi feito por um único homem, com olhos, dedos e tudo, mas ao longo da música, a letra não responsabiliza esse assassino personificado, mas o sistema que incentivou ele a cometer o ato. Um jogo que começa na educação básica dos brancos, colocando eles como privilegiados desde o início e segue ao longo da vida, através da demagogia dos políticos brancos, principalmente, se dirigindo principalmente aos pobres, as leis tendenciosas que influenciam até as ações da polícia, E esse homem branco entende que a vida é assim, sem nunca perceber o quanto ele é parte de um jogo muito maior, sem nunca refletir sobre as regras do jogo. E aí, ao fim da música, o Bob Dylan fala sobre como Medgar Evers foi enterrado como um rei, enquanto que, quando esse assassino morrer, no seu epitáfio vai estar apenas que ele era uma marionete do sistema. Uma música relativamente curta e simples, Mas a poesia que o Dylan constrói, e aí eu nem vou aqui entrar tem várias coisas que dá para falar dessas músicas, das rimas, e tem belíssimas aliterações ali, mas essa música aqui, ela mostra como o Dylan descreveu, além de uma história de uma morte injusta e por motivos tortos, ela mostra como esse crime é uma peça e um quebra-cabeça muito maior, e cuja reflexão é possível manter até hoje, de certa forma, adaptando ao nosso mundo atual, mas também entendendo o quanto há uma lavagem cerebral em diversas frentes do nosso cotidiano para que pessoas ergam bandeiras e pensamentos que reforçam uma elite que, no fundo, vão contra a si mesmos, assim, É bom, Eu acho que o Dylan é incrível nessa percepção, nessa sensibilidade que é, ao mesmo tempo, emotiva, empática, crítica e sensata também, O próximo exemplo é uma abordagem mais ou menos parecida, mas com um resultado talvez ainda mais, a forma como ele conta é ainda mais devastadora, assim. This is a true story, right out of the newspapers again. And just the words have been changed around. It's like conversation, really. No trecho que a gente acabou de ouvir aí, o Bob Dylan introduz a música The Lonesome Death of Harry Carroll, brincando com o tema, Ele diz que é uma história real, direto dos jornais, e que só as palavras foram mudadas, como uma conversa. Então, vamos começar com o fato que o Dylan, a história aí que o Dylan usou para basear a canção, mas que permitiu algumas adaptações. A história é a seguinte: William Zantzinger, então, originalmente tem um T aí que o Dylan tirou do sobrenome, estava com a sua esposa, ambos jovens, brancos, de 24 anos, no Hotel Emerson, em Baltimore, para um evento de caridade com foco em crianças e adultos aleijados. A festa começou às 10 da noite, no dia 8 de fevereiro de 63, e aí o Zantzinger morava na fazenda da família, com 600 acres de produção de tabaco, milho e outros cereais. Aí, por volta da 1h30 da manhã, Ethel Hill, que era uma garçonete negra de 30 anos, estava limpando uma mesa quando foi abordada pelo Zantzinger, que, conforme relatos ali, ela foi agredida na bunda com uma bengala. Após tentar fugir, o Zantzinger ainda seguiu ela e desferiu inúmeros golpes também nos braços e nas pernas. Ela não se feriu gravemente, mas teve o braço bem machucado. E ao ser levado de volta à mesa pela esposa, o Zantzinger ainda agrediu mais uma vez a Hill, dessa vez atingindo na cabeça com um sapato. E aí, não satisfeito, 10 minutos depois, o William, esse cara aí, foi até o bar no outro andar e pediu um bourbon com ginger ale. A atendente do bar era
a tal Hattie Carroll, uma negra de 51 anos de idade, que trabalhava no hotel fazia uns 6 anos como uma funcionária extra em dias de evento. Ela era mãe de 11 filhos, morava com os mais novos ali com 14 e 18 anos. No momento em que William pediu seu drink a Hattie, né, ela respondeu: "Um minuto, senhor." E como resposta recebeu os gritos: "Quando eu peço um drink, eu quero agora!" E ainda xingou a Hattie. Ela estava correndo para fazer o pedido ali quando foi agredida no pescoço e o ombro pela bengala do William. Ela então pediu socorro ali e desmaiou nos braços de um colega. E aí o hotel chamou uma ambulância que levou a Carol inconsciente e veio também a polícia que achou a bengala de madeira quebrada em 3 pontos. E aí prendeu o William acusado de agressão. Enquanto a polícia levava ele, o policial ali foi agredido tanto pelo Zanzinger quanto pela sua esposa. E aí sofrendo alguns machucados nas pernas e também revidando e dando um olho roxo ao William. Na delegacia, a esposa do William conseguiu sair com uma fiança de $28, enquanto o Zanzinger passou a noite na prisão e conseguiu sair com uma fiança de $600. Na mesma manhã que ele estava em liberdade, a Hattie Carroll falecia, nunca tendo retomado a consciência. E a provável causa da morte foi hemorragia cerebral. Imagina a porrada que ele deu. Então, Zanzinger já estava livre quando a polícia soube da morte e aí passou a tratar o caso como um assassinato e não mais agressão, solicitando uma nova prisão. E aí foi a primeira vez em Maryland que um branco foi acusado de assassinar uma mulher negra. Isso em 1963. No julgamento ocorrido em junho, né, desse ano, 3 juízes decidiram que o caso foi de homicídio culposo, ou seja, quando não há intenção. E aqui tem até um erro ali do Dylan, que o Dylan disse que foi de 1º grau, quando o julgamento, na verdade, foi de 2º. Mas, enfim, a sentença foi de 6 meses de prisão. E aí, com um bom comportamento, William Zanzinger conseguiu sair da prisão depois de 3 meses, passando ali o Natal em família. 3 meses de prisão por conta de um assassinato. E segundo o próprio Bob Dylan relatou no box ali, Biograph, que é um box com uma compilação que ele lançou nos anos 80, e aí ele fez algumas observações de algumas músicas. Essa música, The Lonesome Death of Hattie Carroll, foi escrita em um café na 7ª Avenida em Nova York e, como eu falei aqui, foi inspirada em uma notícia de jornal. Então Dylan usou do fato para criar um quadro mais amplo sobre a questão racial nos Estados Unidos e a sua justiça tendenciosa, né? Como ele mesmo disse, ele usou a visão do repórter de uma história real para uma adaptação livre com foco em falar desse algo maior ali. Na abordagem dylanesca, a agressão e o seu contexto são descritos de uma maneira bem objetiva ali ao longo de 3 estrofes, e cada uma delas vai recebendo no final um refrão bem frio ali, que diz assim, né, em tradução livre: "E você que filosofa sobre desgraça e critica todos os medos, tira o pano do rosto aí que agora não é hora de chorar." E aí ele vai indo, até chegar na última estrofe, que aí eu vou traduzir livremente aqui, só para vocês pegarem o clima. "Na sala do tribunal de honra, o juiz bateu o martelo, para mostrar que todos são iguais e que os tribunais são justos, e que as cordas dos livros não são puxadas ou persuadidas, e que até mesmo os nobres são tratados adequadamente, uma vez que os policiais os perseguiram e os pegaram, e que a escada da lei não tem topo nem fundo, e olhando para a pessoa que matou sem motivo, que por acaso estava se sentindo assim, sem avisar, e ele falou através do seu manto muito profundo e distinto, e distribuiu com veemência a pena a William Zanzinger com uma sentença de 6 meses. E aí, aqui o Bob Dylan cria um clima perfeito, né, ao elogiar a justiça ao máximo, mostrando a igualdade perante a lei, até mesmo aos nobres. Tudo isso por um preâmbulo da sentença ridícula, né, de 6 meses de reclusão. E aí, no último refrão, a conclusão muda, né?
Ah, mas você que filosofa a desgraça e critica todos os medos, enterre o pano bem fundo no seu rosto, pois agora é a hora de chorar. Então é incrível, né? Assim como ele fez com a história de Medgar Evers em Only a Ponder Game, o Bob Dylan consegue ampliar o fato em si e refletir sobre a sua simbologia. Essas mortes, como tantas outras, nunca são solitárias, né? Todas elas possuem como pano de fundo um contexto de discriminação de minorias e uma elite raivosa que se vê com direitos supremos. Então, nesses casos acima, a elite se difere, né? Enquanto que para o Medgar Evers ocorre após um discurso de ódio que coloca os negros como culpado das mazelas, o caso de Harry Carey ilustra o desrespeito a uma classe trabalhadora, uma classe trabalhadora negra e também mulher. E que o que se mantém nos dois ali é a sensação desses assassinatos de que não serão punidos pelo governo americano e que na época pouco fazia para garantir os direitos tanto dos negros quanto das mulheres, né? E agora até um momento de curiosidade. Only a Ponder Game foi tocada poucas vezes, né? E tocada só no período aí que foi lançada. Já a Harry Carroll fez parte do repertório do Dylan ao longo de anos ali. Segundo o site dele, foram 296 execuções. A última, até o momento ali, foi em 2012. E aí, lembrando do Woody Guthrie, né, que comentou uma vez sobre o que faz uma música perdurar ali, né, ele disse: o segredo de uma música eternizada não é o registro de um evento atual, mas um elemento atemporal que pode estar contido no refrão, na última linha ou em qualquer outro lugar. E pelo que acabamos de ver aí, o Bob Dylan aprendeu bem, né, com seu mestre inspirador, não é mesmo? É isso. Eu espero que tenham gostado dessa reflexão e desse exemplo de como a arte de Bob Dylan é e foi revolucionária desde o começo, utilizando de técnicas corriqueiras, já corriqueiras ali, para dar um tempero que mudaria tudo. Anos depois, quando o Bob Dylan passaria a tocar guitarra, uma fornada, né? Uma fornada de artistas parecidos tentaria trazer essa poética com essa visão sagaz das relações humanas. Muitos tentaram, mas a arte do Dylan perdurou o tempo, não é? O que vocês acham? E agora eu vou deixar aqui um trecho de uma versão dessa música, Harry Carroll, né? The Lonesome Death of Harry Carroll, de alguns anos atrás e que eu gosto bastante. Tem uma melancolia ali bem interessante. Abraços e até a próxima. Just after it, put 'em in the larder alive. Top and no bottom. Stare at the prisoner, kill her no reason. Just happened to the feeling that we without warning. And he spoke